Leia Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Podem sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o segundo olhar, ou um segundo olhar para o sofrimento. Porque, como foi dito aqui há pouco, nós somos muito imediatistas. Nós, quando colocamos o olho em algo, nós achamos que aquilo ali já é um fator determinante para que as coisas sejam boas ou ruins. Só que nós precisamos dar uma chance para o segundo olhar, ou seja, ampliar a nossa visão sobre determinada coisa ou determinada pessoa. Devemos sempre dar o benefício da dúvida. Tem um colega que ele disse que parece que eu sou advogado, parece que eu vivo no país de Alice, porque as coisas estão bem claras, então já é fácil julgar alguém, quando na verdade eu tenho que fazer a pessoa olhar para o outro lado, por uma outra vertente, e até dar o benefício da dúvida. Porque não é porque alguém fez algo errado em algum momento que essa pessoa sempre vai fazer o errado. Então nós precisamos dar uma chance para o segundo olhar, ou melhor, pensar, meditar, refletir sobre determinada coisa ou pessoa, ao invés de sentenciarmos alguém. Eu tenho certeza que você, assim como eu, em algum momento, por algum comentário que alguém fez, alguma notícia que nós recebemos, nós já demos ali um veredito e acreditamos e levamos para o coração aquela situação como nos foi apresentado. E depois, quando tudo nos foi esclarecido, nós vimos que nós estávamos totalmente errados. E aí nós ficamos sem graça. Poxa, mas parecia tanto que ia ser dessa forma. Parecia, mas não era. Assim, irmãos, é também o sofrimento na nossa vida. Nós precisamos ter um segundo olhar para o sofrimento. Às vezes nós queremos saber o porquê daquele sofrimento, o porquê daquela dor, o porquê daquele divórcio, o porquê daquela demissão, daquela falência, o porquê nos machucaram, nos traíram, quando deveríamos nos preocupar mais no para que isso aconteceu. E isso vai fazer toda a diferença. Observe que tudo Deus fez formoso em seu tempo. Ou seja, era o tempo de Deus e não o nosso tempo. Deus ele fez tudo lindo, fez tudo formoso no seu tempo. Mas que Deus também lhe colocou no coração do homem o que, irmãos? Está escrito aí. O que foi que Deus colocou no coração do homem? Pôs o mundo no coração do homem. Outras traduções vão dizer o seguinte: pôs a eternidade no coração do homem. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele colocou em todo homem, todo ser humano, a eternidade. De maneira que o homem, como está dito aqui, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, sem a ajuda de Deus, o homem não vai poder compreender a eternidade sem Deus. Todo ser humano, antes de entregar a sua vida a Cristo, vive a sua vida tentando preencher um vazio no seu coração. Alguns se colocam em escolas, em faculdades, outros vão trabalhar feito condenados, outros
outros vão para as drogas, vão para a bebedeira, né? Outros vão para todo tipo de religião, como aconteceu comigo. E qual era a intenção? Era preencher o vazio, né? Quando você pensa em eternidade, nós pensamos em quê, irmãos? Nós pensamos em algo acontecer depois da morte, né? E a morte até hoje é algo, né, muito questionável e muito imaginável, né? Então, assim, como que nós vamos compreender a eternidade? Somente com a ajuda de Deus. No dia que eu tive um encontro com Cristo, o vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido. Automaticamente a bebida, as drogas, a prostituição, as farras deixaram de existir na minha vida, porque o vazio foi preenchido. E nós precisamos da ajuda de Deus, irmãos, para compreender a obra que Deus está fazendo do princípio até o fim. Veja que desde o início Deus ele está falando muito sobre promessas, está falando muito sobre o caminho, né? Sobre o tempo. E veja que a palavra agora de Deus fala que Deus ele criou, Deus ele fez todas as coisas desde o início até o fim. E se nós queremos compreender o início e compreender o fim, nós precisaremos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias 29:11 vai dizer: bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós, pensamento de paz para dar o fim que espereis. E aí ele vai dizer no 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos de Deus para que nós venhamos a entender tudo que Deus ele está fazendo. Às vezes nós pensamos que certas coisas são boas e outras coisas são ruins. Porém, à medida que nós vamos vivendo, que nós vamos ali caminhando, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos amadurecendo e vamos enxergando a vida de uma forma diferente. E aí o interessante é que nós começamos a ver que aquilo que nós julgávamos ser ruins são o que, irmãos? São boas. Lá atrás nós achávamos que os conselhos, a educação que nossos pais nos deram eram ruins, né? Que eles eram muito cuidadores, né? Ficavam muito em cima da gente, né? Careta, né? Assim que chamava essa palavra careta. Meu pai era careta, meu pai é careta, porque nós achávamos que aquilo era ruim. Mas depois, na caminhada da vida, né? Quando o jovem adquire um filho imaturo, uma filha imatura, né? Quando vai parar na cadeia, como acontece com alguns, ou quando se encontra numa situação de drogas, ou uma família destruída, ele vai olhar para trás e ver o conselho, a educação, o ensino que seus pais deram, na verdade eram o que, irmãos? Eram bons. O triste disso tudo, irmãos, porque isso é bom, mas o triste disso tudo é que nós só vamos aprender essas coisas depois que erramos, né? Porque, já viu aquela frase, às vezes a gente só dá valor às coisas quando nós perdemos. E aqui eu não estou falando de você perder a pessoa, mas é que você perdeu o tempo. Mas sim de você perder as oportunidades, né, que se passaram. E você vê o quanto você foi prejudicado, né? Eu, quando entreguei minha vida a Cristo, minha vida foi transformada. O meu maior arrependimento foi de não ter conhecido Jesus mais cedo, porque certamente eu teria errado menos, porque certamente, né, as dores que eu tive, as pessoas que eu machuquei, causei danos, seria muito diferente. E aí é que a gente de
fato, irmãos, acaba amadurecendo. E aí nós precisamos agora ressignificar as nossas vidas. E aí agora nós vamos ter que aprender a fazer do dia de hoje diferente do que nós fizemos lá atrás. Porque quando tivermos a ficha caída dentro de nós, se nós não nos posicionarmos de forma diferente, de nada vai adiantar entendermos que deveríamos ter dado valor aos ensinos, aos conselhos que nos deram. Quantos jovens foram ali discipulados, pelos seus pastores, pelos seus líderes, mas que esses jovens, quando eram ouvidos, disseram: que nada, ele não sabe de nada, está querendo governar a minha vida. E hoje estão aí, irmãos, jovens grávidas, com seus filhos nos braços, no trabalho, já estão até divorciados, e tantas outras coisas que acontecem. Quando aquilo que estava sendo bom, mas julgavam ser ruins, depois, quando a ficha cai, entende que na verdade tudo aquilo era bom, irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel 13, volta lá no início, 1 Samuel 13, e nós vamos ler aí o versículo de número 14. 1 Samuel 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, porque Saul não guardou o que Deus ordenou, não obedeceu às ordens de Deus, Deus foi buscar agora um homem segundo o coração dele. Quem era esse homem? Davi. Deus foi buscar o homem segundo o teu coração. E por que isso, irmãos? Porque Davi sabia que Deus ele estava no controle da sua vida. E quando você tem a certeza de que Deus está no controle da sua vida, você ama Deus sem limites. Você acredita piamente nele. Você não teme o gigante. Nada. Quem é esse gigante? Quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aquele menininho, irmãos, tão imaturo, tão novo em idade, tinha mais coragem do que um exército inteiro de homens bravos, homens guerreiros, irmãos. Simplesmente porque aquele jovem, ele tinha fé em Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava vivendo, mesmo nos dias difíceis, estava preparando ele para aquilo que iria se seguir, e ele estava certo. Enquanto a sua família estava em casa, enquanto a sua família estava ali na mesa, e ele estava lá no pasto, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas, Davi estava sendo treinado. Davi estava ali crescendo em graça, em conhecimento, em dependência de Deus. Quando Davi foi ungido a rei, mas permaneceu ao lado de Saul, servindo, honrando o seu rei, e o rei queria fazer o que com ele? Matá-lo. Davi sabia, não, Deus escolheu e escolheu, mas ele está me preparando. Eu sou rei, não tenho uma coroa, não sentei no trono, porque ainda não é a hora. E às vezes a gente se pergunta: eu já tenho tantos anos, eu já trabalhei tanto, eu queria tanto aqui nessa casa, eu queria tanto ter esse salário, eu queria tanto poder fazer aquilo, viajar para não sei aonde. E ao invés de nós pensarmos como Davi, nós acabamos
terrível. Começamos a olhar para a grama do vizinho e dizer: eu não entendo, o meu vizinho, olha para isso, como ele vive, o que ele tem. Então eu sou ruim, Deus não olha para mim. É como ele olha, irmãos. Mas se eu olhar com um segundo olhar diferente para aquela minha dor, para aquele meu sofrimento, e dizer assim: olha, ainda não é hora, Deus está preparando algo melhor para mim, o meu dia vai chegar, eu sou filho da promessa, Deus está me preparando, Deus está me capacitando. Veja como a gente vai se animar mais. Como ontem eu trouxe ali aquele versículo em Salmos 27, 14. Tu espera no Senhor, fortalece, anima-te e fortalece o teu coração. Ou seja, o esperar em Deus não pode ser algo infame, algo cansativo, mas tem que ser algo que nos traga ânimo, irmãos, que nos traga disposição. Foram os espias lá espiar Jericó, e aqueles homens tudo trouxeram notícia ruim, mas dois, Josué e Caleb, olha dele, meu Senhor, ó, tem realmente gigante, olha, é um povo numeroso, tem, né, proteções, mas olha só, Deus disse que é para ir tomar. E se ele disse que é para ir tomar, é porque ele já nos deu, então vamos. Isso é uma pessoa otimista. Isso é uma pessoa que olha diferente para o sofrimento, para os obstáculos, e os encara de frente, irmãos, porque cada vitória, cada degrau que a gente sobe é uma experiência diferente nas nossas vidas. De maneira que quando nós estivermos em qual posição for, não vai ser tão fácil nos derrubar. Eu tenho certeza que hoje não é qualquer notícia que te desanima. Eu tenho certeza que hoje não é qualquer pessoa que te diz o que quer dizer, que vai te machucar, vai te... Eu tenho certeza que hoje você tira de letra. Por quê? Porque você tinha que passar por aquilo. Para se tornar aquilo que você é hoje, o que você está passando hoje, vai te tornar aquilo que você vai precisar ser amanhã, daqui a um ano, 2 anos. Porque o Deus que começou a boa obra em mim, Ele está me aperfeiçoando. Então é necessário que essas coisas aconteçam. Davi estava sendo preparado para as grandes responsabilidades que iriam cair sobre ele, sobre os seus ombros. De maneira que quando aquelas responsabilidades viessem, ele fosse alguém maduro, ele fosse alguém que dependeria de Deus, buscaria ajuda de Deus para resolver. Porque, irmãos, Deus ele pôs a eternidade no coração do homem, para que o homem se volte e busque a Deus. Ele fez tudo apropriado para o seu tempo. Quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ter uma perspectiva completamente diferente sobre o que aconteceu conosco nessa vida. Se é que nós vamos precisar analisar alguma coisa, mas nós vamos ver, irmãos, que os momentos difíceis da vida que nós passamos, Deus estava trabalhando em mim e em você, estava desenvolvendo o nosso caráter, estava desenvolvendo a nossa perseverança, a fim de que nós nos parecêssemos o que, pastor? Mais semelhantes a Cristo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Paulo ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade que Paulo chamou para ele. Olha, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo, eu reflito a Cristo. Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, nas Epístolas, carta aos Romanos, capítulo de número 8. A intenção de Deus é nos tornar parecidos, semelhantes com Cristo, irmãos. Romanos 8, 28. Eu poderia soletrar, ou melhor, poderia citar aqui o texto, mas nós vamos ler também mais um versículo.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós adoramos citar esse texto. Nós adoramos proclamar esse texto. Não, tudo está correndo para o bem. Está certo, porque o mal que veio sobre a nossa vida, Deus vai transformar em bem. A maldição que nos sobreveio vai ser transformada em bênção. Ou seja, tudo para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados pelo seu decreto. Mas olha o 29, que é o chave aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O jogo final de Deus, qual é, pastor? É nos tornar homens e mulheres santos. Homens e mulheres separados. Sede santo, assim como eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Todo o sofrimento que nós estamos tendo nessa vida é para nos tornar pessoas santas, pessoas piedosas, pessoas calmas, pessoas mansas, pessoas compassivas e misericordiosas. Porque com a mesma consolação que nós vamos ser consolados, nós também iremos consolar a Deus. O sofrimento precisa produzir isso em mim e você, irmãos. Paciência, empatia, amor, compaixão. Sabendo que, assim como aquela pessoa está fazendo aquilo que eu já fiz ou fizeram comigo, eu preciso ter um olhar diferente para aquela pessoa. Eu preciso olhar para alguém que é violento, eu preciso olhar para alguém que é um drogado, eu preciso olhar para alguém que tem algum problema ou tem alguma deficiência, seja o que for, e dizer assim: eu já fui assim uma vez, eu já errei dessa forma também. Não, aquela pessoa está fazendo isso porque ela tem essa doença. Eu não quero nem saber, é problema dele, é problema dela. É o pai e a mãe que tem que cuidar, não, irmãos. Porque talvez você foi aquela pessoa um dia no passado. E você errou, você falhou com muita gente. Você quer ver quem é bem em fazer dessa forma? E faz isso com maestria natural, eu digo natural porque é natural. A mãe. Tem pais que fazem também, mas a mãe ela é mais inclinada a isso. Que foi ela que carregou. Ela vai ver o filho, a filha, com defeito que for, pode fazer, pode magoar a mãe, mas ela sempre vai colocar um pano frio a Deus. Porque ela olha de uma forma diferente. Ela ama o seu filho, ama a sua filha. Apesar das suas falhas, a gente precisa amar as pessoas, apesar das falhas das pessoas. A gente precisa, quando alguém nos tratar mal, quando alguém nos responder mal, nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, dizer assim: como eu gostaria de ser respondido ou tratado se eu estiver fazendo mal a alguém. O Tiago Mineiro fala que estava ali no aeroporto com a sua esposa, sentado antes de chegar no avião para tomar um café. E ali ficaram na mesa e ninguém vinha atender, até que ele se incomodou tanto, né? Ficou levantando a mão, até que veio uma atendente toda mal-humorada, não respondeu, não deu bom dia, nada. Depois veio e ainda trouxe o café, derramou um pouco de café no vestido da esposa dele, a esposa dele quase surta. E ele, calma. Na hora Deus ministrou o coração dele.
E aí Deus colocou no coração dele essa pessoa, essa mulher, essa jovem, todos os dias ver as pessoas subindo e descendo de avião. Todos os dias indo para um país, para uma cidade, depois retornando. Todo dia ela está vendo isso. E ela está onde? No mesmo lugar. E ele entendeu, ela está passando por algum problema. E a esposa dele fervendo, que queria dizer umas poucas embrulhas. E então ele pediu a conta e foi lá pagar. E quando ele estava lá pagando, ele disse: olha, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o tamanho dessa sua dor, mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um Deus olhando para você. E Ele pode te ajudar. Na mesma hora, aquela jovem desabou na frente dele. E começou a chorar. E ela disse: eu estou com minha filha em casa, doente. E a soma de remédios que eu preciso dar para ela, eu não tenho como dar conta. É muito dinheiro. Ele foi e deixou uma oferta para ela lá, abençoou a vida dela, orou por ela e foi embora. A esposa dele tinha razão em reclamar com a gerente ou com ela pelo acidente? Tinha. Mas tem situações, irmãos, que nós temos que dar um passo para trás. Porque talvez aquele sofrimento, aquela vergonha que nós estamos tendo é uma oportunidade de você dar Cristo para alguém, de você ajudar alguém com uma determinada situação que aquele alguém está vivendo ou passando. E muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa razão, do nosso direito. Porque é fácil você deixar de fazer algo porque é errado. O difícil é você deixar de fazer algo que é certo, pelo bem de alguém. Você entendeu? Às vezes você sabe que não deve pegar isso porque é errado. Mas e você saber que você pode pegar isso, mas você não vai pegar, porque se você pegar, alguém pode se prejudicar, alguém pode ter alguma dor, algum sofrimento. Será que você olharia as coisas dessa forma ou você dizia que o outro se lixe? Porque Paulo lhe disse isso: olha, se o que você vai fazer vai escandalizar o seu irmão, não faça. Mas tem crentes, tem pessoas que vão dizer: não, eu posso fazer, é o direito meu. Mas você vai escandalizar o seu irmão. Você vai entristecer aquela pessoa. É o seu direito, você está na razão, está. Mas você vai ferir alguém, vai machucar alguém, vai causar emoções negativas em alguém, mesmo que você esteja fazendo o que é certo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. E eu não me deixarei por todas elas, ou seja, tem coisas que é lícito fazer. É um direito meu ir para a justiça, requerer algo que me é por direito. Mas e se Deus disser para mim: não vá na justiça? Escolha ter o prejuízo, sofrer o dano, para que a minha glória se manifeste. Será que nós agiríamos como Deus está conduzindo a gente? Ou nós diríamos: que se lixe? É um direito popular, eu vou processar e vou ter o que é meu e acabou. Quem quiser que fique no prejuízo. É nesse sentido que Deus está trabalhando em nossas vidas. É abrir mão do nosso direito para que o outro se beneficie. Se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz, lembra de quarta-feira, e então siga. Abrir mão dos nossos direitos. E ainda tem outra coisa: direitos e deveres. Nós somos muito bons em direitos. Nós somos muito bons, do que nos assiste. Mas quando se trata dos nossos deveres, aí a coisa fica diferente. Eu queria tanto que aquela pessoa me tratasse, falasse comigo daquele jeito.
Mas e o meu dever para com ele, para com ela? Qual é? Será que você consegue entender isso? É um direito meu ser bem tratado, mas qual é o meu dever quando eu sou maltratado? Porque a pessoa me tratou mal, mas é meu dever amar aquela pessoa. É meu dever respeitar ela, respeitar ele pelo que ele disse ou pelo que ele falou. Não é porque alguém não foi cordial comigo que eu não vou ser cordial com ele. Não é porque alguém me grita que eu vou gritar, não é porque alguém me estica que eu vou esticar. Não é porque alguém me bate que eu vou revidar. Jesus nos chamou para sermos o quê? Pacificadores. Por isso Jesus disse: olha, se alguém te bater na face direita, faça o quê? Ofereça a outra. Pastor, não. Na carinha que papai e mamãe beijou e alisou, ninguém toca. Lembra quando ele era novo? Pode me xingar, pode falar que eu sou isso, eu sou aquilo, mas não fale de minha mãe. Se falar de minha mãe, eu viro. Mas é o meu dever ser assim, irmãos. Não, eu tenho um direito, mas e os seus deveres? É porque alguém te respeita, te respeitar. É porque o seu cônjuge adulterou ou traiu, e você também vai entregar o seu corpo à imundícia? É porque alguém foi injusto com você no contrato, que você também vai ser injusto com outra pessoa no contrato? É porque alguém pegou o que era seu, furtou o que era seu, que você vai furtar o que é do outro, para você voltar a ter lucro, benefício? Mas nós só pensamos no que, pastor? No direito. Lembra-se, o jogo final de Deus, irmão, é nos tornar santos. O jogo final de Deus é nos tornar como Jesus. E sendo traído, carregando aquela cruz, passando pela vergonha, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, eu não acredito que aquela mulher velha, rabugenta, 2, 3, 4 filhos nas costas, não sei quantos anos, não sabe o que está fazendo, não sabe, irmãos, porque a escama está nos olhos, está cego espiritualmente. Mas você que Jesus tirou a escama dos olhos, você precisa entender isso. Você precisa entender que um dia, talvez você foi como aquela pessoa ou parecido com as atitudes daquela pessoa para com alguém. O problema é que nós não queremos nos colocar no lugar do outro. Muitas vezes nós não conhecemos a história daquela pessoa. Mas eu não quero nem saber se ele nasceu na favela ou não. Não quero nem saber se os pais batiam nele, era maus trato ou não. Peraí, irmãos. Esse é o pensamento do mundo. Todo mundo age como age, irmãos, porque tem uma história de vida. Tudo tem um porquê. Mas existe um para que tudo isso acontece, irmãos. E tudo isso acontece para que a glória de Deus se manifeste. E Deus, ele precisa de pessoas como eu e como você, que enxergam não segundo o mundo, mas segundo a Bíblia, segundo a perspectiva de Deus, para podermos amar as pessoas, perdoar as pessoas, agirmos de forma diferente com as pessoas. Como diz a palavra de Deus, sede paz com Deus e também com os outros. A perturbação de ninguém, irmãos, tem a capacidade de me perturbar, a não ser se eu der, a brecha vai entrar no meu coração. O problema é do outro, não é seu. Você só vai precisar olhar para a atitude daquela pessoa sob uma perspectiva diferente.
você conversar com um psicólogo, se você conversar com um psiquiatra, se você conversar com um terapeuta, se você conversar com um professor, com uma professora, um educador, uma educadora, você vai ver que você vai trazer o maior caos possível para aquela pessoa. E a atitude daquele professor, daquele profissional na área da medicina, vai ser de dizer para você: olha, talvez ele agiu assim, por causa disso, por causa daquilo e tal, mas você precisa ser paciente, não releve, tente ajudar, mas olha, não leve uma absolva não. Olha, soube que o pai dele, a mãe dele está passando por isso, por aquilo, bate nele, bate e tal, sofreu abuso, não sofreu e tal, tal. Ou seja, sempre olha sobre um segundo olhar. A palavra de hoje, ela vem nos despertar para nos darmos, ou melhor, para darmos a chance ao outro de ter um segundo olhar diferente. Olhe diferente, mano. Olha o que aconteceu com José quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Os irmãos dele tentaram matar ele, não conseguiram, então venderam como escravo. E agora o escravo estava lá na terra do Egito. Esse escravo foi para a prisão e se tornou, irmãos, o segundo maior de todo o Egito. E como os irmãos estiveram ali na frente dele, ele tinha todo o direito de se vingar daqueles irmãos. Mas o dever dele qual era? Era cumprir o propósito de Deus. E o que foi que ele disse para aqueles irmãos? olha, vocês me fizeram mal, mas Deus me fez o bem. E aprove a Deus me trazer e colocar na posição que eu estou hoje, para que eu possa não somente salvar e cuidar a minha família, a casa de meu pai, mas também de toda a terra. Olha a autoridade que José adquiriu. Um menino sonhador. Precisou passar pela vergonha por meio dos seus irmãos. Precisou passar por uma acusação de violência sexual. Precisou ir para uma prisão para ser preparado, para ser forjado para o momento que Deus ele preparou lá na frente. Para que toda a terra fosse até o Egito. Para quê? Para que José pudesse alimentá-los, para que as famílias não morressem, para que a casa do pai dele não fosse destruída. Porque, irmãos, tudo só termina quando chega ao fim. Toda dor e todo sofrimento estão te preparando para o fim que Deus planejou para você, para a tua família e para a tua vida. Você só precisa confiar. Confiar. Confia que tudo que acontece na tua vida é apropriado para o seu tempo e para o nosso benefício. E Deus ele nos dê sabedoria para que nós possamos compreender que as coisas que nós passamos, mesmo em tempos difíceis, estão nos preparando. Você está na escola. Você está sendo forjado. E você sabe como é que a espada era forjada, o laço era forjado? É no fogo. E é fogo e água. A espada vai para o fogo. E depois ela vai esfriar na água. E então aquele homem pega e olha, não está bom ainda, mete no fogo de novo e toma ele porrada. Depois mete na água e olha, não está bom ainda, mete no fogo e toma ele porrada. E isso se repete várias e várias e várias vezes, até que a espada esteja pronta. Nós estamos na escola, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos nos formando, adquirindo um nível superior, nos tornando homens e mulheres, doutores, pelo mestrados, MBA, seremos CEOs
Nós somos ministros de Deus. E o ministro não nasce pronto, ele é preparado. Ele é preparado. Tudo que você está passando está te preparando para o que Deus sonhou para você, para o que Deus sonhou para a tua casa. Acredita nele. Confia, porque o plano que ele fez vai dar certo. E isso está lá no livro de Apocalipse. Vai dar certo. Tudo vai ter. Pastor, mas agoniado. Pastor, é pressão sobre pressão. Mas até a panela de pressão chega uma hora. Não é? O açaí, irmãos. Pastor, eu estou cheio que não bagulho, branco, começa a sobrar. Eu costumo pensar muito dizer a sobra. Como é, irmão? A sobra que passa. A sobra que passa. A sobra que passa. Você lembra quando você se machucava? Se lembra quando você caía, se ralava todo lá na sua infância? E aí mamãe vinha com o que, papai? Hein? Não, primeiro eu vinha porque se não fosse oxigenada, era com metiolate de imediato, né? Era não? Ou vinha com água oxigenada e jogava, e depois eu passava metiolate. E aí quando caía aquele negócio em cima, fazia o quê? A sombra. E não é que aliviava? Depois você pega o mestiolate, você passa na ferida, não sente nada. Dá nem gosto de comprar aquilo, irmãos. Agora já tem aquele que não arde mais. É isso. E por mais que o médico, por mais que o farmacêutico, por mais que a medicina diga que o efeito é o mesmo, eu não acredito. Por isso que tem que comprar aquela morfina. Ou algo iodado. Porque a gente aprendeu, irmã, de raiz, a gente aprendeu que tem que doer. A gente aprendeu que tem que causar dor, tem que sentir aquele negócio lá queimando, a gente sabe que está matando. Por isso que quando eu passar em vocês, Não, ali, eu não queria sentir aquilo ali, não. Ali foi quando eu caí de moto, foi aquela pele viva ali, carne viva. Aí vinha com rifocina. Meu Deus, nunca conhecia aquilo, nunca ouvi falar daquilo. ficou bom, não foi? O Adriano já vinha com aquilo, meu irmão. Meu Deus. Mas depois passava. Depois passava. Isso é interessante. Dói, mas passa. E melhora. E melhor. Pastor, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Agora acabou. Passou. Sabe aquele vento forte que passa assim em casa, passa, né, ali no trabalho, aquele. Aí passa um dia, 2 dias, uma semana, não vem, você vai ver que está tudo calmaria. Amém. Essa é a verdade, irmãos, tudo passa. A palavra de Deus jamais passará. Ela permanece de pé. Porque a minha palavra não voltará vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz e prosperará para aquilo que foi enviada. Vai se cumprir, irmãos, vai acontecer. E olha para o seu irmão e diga assim: vai passar. Vai passar. Glória a Deus. Tudo passa. Aí tem aquela. Só a poupança não é linda de Daquela. Vai passar. Eu sei que a tua luta ela vai. É difícil cantar ela quando a gente está na luta. Mas a verdade é, irmãos, que tudo passa. Tudo passa e tudo se acaba. Depois de toda a tempestade, tem uma bonança. Essa é a verdade. Elias queria ver Deus, ouvir a Deus na tempestade, no vento forte. Mas Deus ele veio aonde, irmãos? Na calmaria, na voz mansa. E é assim que é na minha e na sua vida.
Quando tiver turbulência, quando tiver agitação, não faça nada. Espere passar. Não prometa nada a ninguém, né? Quando você estiver feliz, né? Assim como também não responda a ninguém quando você estiver triste e atribulado. Pastor, por que eu não vou prometer nada a ninguém quando você está feliz, você promete, mas daqui a pouco você vai estar triste. Quando você raciocinar, você prometeu, vai repetir. Está entendendo? Tem que ter coerência, irmão. Tem que ter coerência. É por isso que se me prometer algo, eu sou um ótimo cobrador. Essa é a verdade. A pessoa está alegre, está feliz, promete um monte de coisas. Eu prometi aquilo. Foi o que é que dá meu? Está entendendo? E não tome decisões quando você estiver chateado, quando você estiver sob pressão. Não responda a ninguém. Se não tiver resposta, você não é obrigado a responder. Espera aquele momento passar, espera o seu ânimo se acalmar. Depois você conversa, depois você tenta resolver. Mas no calor da situação, não vai dar certo. E talvez você ainda se arrependa do que você fez ou do que você disse. E você vai ver, poxa, se fosse agora, eu faria totalmente diferente. Aí a gente vai ter que reparar aquele dano, consertar. E aí é mais trabalho, irmãos. Mas vai passar.